Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Finanças de Cabo a Rabo e hoje eu vou contar para você um segredo. Não adianta nada você entender tudo sobre o mercado de ações, criptomoedas, fundos imobiliários, renda fixa, se você não enraizar algumas lições sobre dinheiro. Você pode ganhar na loteria, você pode, assim como algumas pessoas aí desses reality shows da vida, como o Big Brother, podem ganhar muito dinheiro, mas se você não souber o que fazer com ele, você vai perder tudo. Hoje eu vou abordar algumas lições que valem literalmente ouro de um dos livros mais importantes para quem quer entender sobre finanças, para quem quer mudar a mentalidade financeira e crescer, independente da sua idade e também independente de quanto você tem de receita, quanto você faz de dinheiro hoje. Certamente essas informações serão relevantes para o seu desenvolvimento. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, porque aqui a gente tem muito conteúdo sobre finanças, empresas, enfim, tudo que é relativo ao mundo de finanças que vai te ajudar a prosperar na vida. Você já parou para pensar, sinceramente, porque algumas pessoas, mesmo tendo uma receita baixa, tendo um salário pequeno ou ganhando pouco, seja lá com qual atividade ela tenha, ela acaba enriquecendo, enquanto outras, até mais bem-sucedidas no cotidiano, com cargos melhores, vivem quebradas, né, a vida inteira. Pois é, tem um livro que foi escrito em 1926 e ele pode sim ser a chave para você entender esses conceitos e virar esse jogo, porque ele continua mais atual do que nunca. O Homem Mais Rico da Babilônia é um clássico das finanças e muita gente negligencia isso, acha que leitura é uma bobagem, que ler livro não vai adiantar de nada. Eu posso te dizer que quando você compra um livro, você faz um investimento mínimo, ínfimo, perto do resultado que ele pode te trazer. Eu digo pode porque, obviamente, você tem que aplicar isso no teu cotidiano. Imagina um livro como uma consultoria grátis com uma pessoa muito mais experiente, muito mais bem-sucedida. Então, se você lê, por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre, você tem ali na cabeceira da tua cama uma conversa com o Robert Kiyosaki a hora que você quiser, entendeu? Pensa dessa forma que talvez você mude o teu conceito sobre leitura e comece a ler hoje mesmo. Uma das primeiras lições que valem ouro desse livro é: pague-se primeiro. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes e pensa provavelmente: ah, mas eu ganho tão pouco, eu tenho tão pouco dinheiro, são tantas contas para pagar, tantas responsabilidades que não me sobra nada. Bem-vindo ao time, welcome. Eu também pensava dessa forma e há alguns anos atrás eu li esse livro, reli, acho que eu já li esse livro sem brincadeira umas 4 ou 5 vezes. E de tempos em tempos eu pego ele novamente, dou uma folheada, que realmente é um livro de consulta, sabe? Com lições simples, uma forma simples de entender as coisas. E esse conceito de se pagar primeiro, ele é fundamental. E no livro diz: guarde pelo menos 10% de tudo que você ganha, antes de gastar, né, com qualquer coisa. Porque se você não guardar nada, sempre vai depender, né, do seu salário até o fim da vida. É simples e objetivo, matou a pau aí. A questão é que 10% ainda é pouco. Então, a gente tem que começar com pelo menos 10%, certo? Eu comecei a fazer isso, nos primeiros meses eu fiquei maluco, porque eu imaginei que ia ter que cortar muita coisa, já ganhava pouco, fazia pouco dinheiro na época, e eu pensei: puxa vida, como é que eu vou guardar? Mas eu comecei, eu me esforcei, comecei, e uma coisa puxa a outra. Por quê? Para você começar a se pagar primeiro, porque os seus boletos não vão parar. A sua conta de água, de luz, seu aluguel, seja lá o que for, prestação de alguma coisa, não vai parar. Mas se você não se pagar primeiro, nunca vai sobrar nada para você. Então aí entra a lição número 2. Para que você possa se pagar, você precisa entender para onde vai o seu dinheiro. Porque hoje, muito provavelmente na tua cabeça, o dinheiro realmente entra por uma porta e sai por outra, rapidamente. Você nem sabe para onde ele vai. E tudo está caro, o custo das coisas aumentam cada vez mais. Sim, porém, entretanto, todavia, se você não tiver um controle dos seus gastos, você realmente seu dinheiro vai embora muito mais rápido. Então, a segunda lição que vale ouro desse livro é: controle os seus gastos, porque quem não sabe onde gasta o dinheiro sempre vai acabar com ele mais rápido, né? Muita gente acha, inclusive, que não consegue guardar dinheiro, mas o problema é que ela gasta com coisas desnecessárias sem perceber. Eu, particularmente, nunca fui uma pessoa gastona, mas eu tenho N exemplos aqui ao meu redor de parentes, pessoas da família que gastam e nem sabem com o quê, sabe? Eu vou dar um exemplo rápido aqui da minha cunhada. Minha cunhada, ela é uma pessoa que ela gasta por impulso, não sei se é ansiedade, não sei o que é, já conversei com ela várias vezes, mas um exemplo até engraçado. Certa vez nós estávamos andando no centro da cidade
tinha uma hippie, uma mulher hippie, e ela estava vendendo calçados usados. Os calçados dela mesma, os chinelos, os tênis que ela usou, e assim, todos muito sujos, mal conservados. E minha cunhada foi lá e comprou um que nem era o número dela, e não foi por pena da hippie, não. Ela realmente ela gastou porque ela viu, olhou, falou, vou comprar. E todas as vezes que ela vem aqui em casa, ela vai no mercado, sabe que a gente não come bobagem, ela vai no mercado, compra doce, compra um monte de besteira, acaba nem comendo. E eu fiz uma conta com ela um dia desse, eu falei, olha, só nessa brincadeira aqui, dessas coisas que você nem gosta, você tá deixando aqui pelo menos R$ 1.500 aí na mesa todo mês. Se você ficasse com isso paradinho embaixo do colchão, que é algo ridículo a se fazer, mas no final do ano você teria R$ 18.000 a mais, certo? Olha só. Então, começa a controlar seus gastos. Existem hoje N aplicativos que te permitem fazer isso, N planilhas, você pode controlar num caderninho, num aplicativo, numa planilha. O ideal é que você comece a controlar. Mais à frente eu vou fazer um vídeo aqui mostrando para vocês como eu controlo os meus gastos, como eu faço o meu orçamento. E é fantástico. Eu trato os meus gastos pessoais como uma empresa trata as finanças de uma empresa. Vocês vão ver que dá muito resultado. Comenta aqui se você faz isso também ou se você realmente só gasta e não sabe para onde vai o seu dinheiro. A terceira lição de ouro desse livro, maravilhoso, é faça o dinheiro trabalhar para você. Então, a partir do momento que você começou a economizar um pouco mais, ou seja, começou a se pagar primeiro, começou a entender para onde vão os seus gastos, começou a ter um controle melhor, essa sobra, mesmo que seja pequena no início, ela precisa trabalhar para você. Você não vai colocar embaixo do colchão e muito menos na poupança, né? Que hoje em dia, por incrível que pareça, ainda tem pessoas que fazem isso, né? Então, investir o dinheiro que você guardou, ele precisa gerar renda. Quando você planta uma árvore, você precisa regar ela, ter paciência para que ela gere os frutos. Com dinheiro é a mesma coisa. Você precisa saber plantar, precisa saber regar, precisa saber ter a paciência para aguardar o tempo dele gerar frutos para você. Aqui no canal a gente fala muito sobre isso, então, mais uma vez, se inscreve que vai ter muito conteúdo bacana para você, quase que diariamente. Então o ouro ele trabalha fielmente para quem sabe como usar. Tá? A partir do momento que você tem uma sobra, não importa quanto seja, se for R$ 10, R$ 30, R$ 50, é importante você já começar a investir isso, porque mesmo que os dividendos sejam pífios, que não mudem em nada a sua vida, você vai sentir o gostinho de perceber que o seu dinheiro gerou mais dinheiro para você. A quarta lição de ouro é proteja seu capital. O que isso quer dizer? Que antes de investir, supondo que a gente já passou pelas etapas anteriores, você já tem o dinheiro e está querendo investir. Antes de você investir, você precisa estudar, precisa entender, precisa buscar canais de referência, de confiança, porque hoje em dia tem muitas promessas de lucro rápido. O que mais se vê hoje, inclusive no Brasil, infelizmente, são essas bets da vida, né, de apostas, que o pessoal confunde. Enfim, eu prefiro nem entrar no mérito com muitos detalhes, mas você tem que ser responsável pelo seu dinheiro e você tem que entender como fazer ele trabalhar para você. E para isso, não tem caminho fácil, não tem atalho, não tem almoço grátis, você precisa estudar. Então não confie em promessas de lucro rápido, porque o livro ensina que o ouro ele foge de quem o usa sem conhecimento. Então fuja das armadilhas. Um bom investimento é aquele que você entende. Percebendo que o investimento tem muito risco, invista uma parcela menor. Hoje a gente tem um mercado de criptomoedas, só para citar um exemplo, que muitos diziam, olha, nesse próximo halving do Bitcoin, se o Trump ganhar, olha só, as criptomoedas vão para a lua. Olha só que engraçado. Na teoria, tudo estava migrando para que isso acontecesse mesmo. Olha o resultado aí, olha como as criptomoedas estão nesse momento, estão caindo vertiginosamente. E eu não acho que é ruim, não. Porque para quem entende, para quem tem capital e pensa no médio e longo prazo, talvez seja uma bela de uma oportunidade. Mas se você que nunca investiu, colocou o seu pouquinho de dinheiro lá que está começando em um Bitcoin da vida, em um Ethereum, em outras criptomoedas, sei lá, numa Camino, que é uma moeda do ecossistema da Solana, que é uma promessa excelente e de repente caiu vertiginosamente, você pode ficar frustrado demais e nunca mais querer saber de investir o dinheiro, achar que é balela. E não é, você precisa aprender, ok? Aprender. Então estude o livro, a leitura é uma das melhores formas de você fazer isso, talvez até melhor do que um vídeo, porque quando você lê, você é obrigado a focar ali naquele momento. E hoje a questão de vídeo, de redes sociais, com esse número gigantesco de estímulos, a gente fica perdido, a gente não consegue focar em uma coisa apenas. Então eu recomendo e muito, isso eu posso recomendar, que você leia livros de qualidade. E esse que eu estou recomendando para vocês é um dos principais. E o quinto ponto, a quinta chave de ouro desse livro, que para mim, pessoal, é
a mais importante, a lição mais importante de todas é o seguinte: aumente a sua habilidade em ganhar dinheiro. Não adianta nada você começar a poupar, começar a se pagar primeiro, entender para onde vão os seus gastos, fazer um controle direitinho, você começar a pensar em fazer o dinheiro trabalhar para você, investir e investir com consciência. Ótimo! Mas se você entrar naquela onda de que, puxa, investindo R$ 100 por mês daqui a 30 anos, não caia nessa balela. Eu recomendo que sim, que você comece, mesmo que com 50, com 10, com R$ 100, não tem problema nenhum, não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário, mas isso não vai te enriquecer, não vai gerar para você uma independência financeira, um conforto, porque você está projetando isso daqui a 30, 40 anos, sei lá se estará vivo, se nós estaremos vivos nessa época, daqui para frente, puxa vida, a gente não sabe, e mesmo assim a gente precisa viver a vida também com equilíbrio, não é só pensar no futuro, esse futuro pode não chegar, a gente não sabe, por mais que a gente se cuide, um avião pode cair em cima da nossa casa, a gente pode ser atropelado, Deus nos livre disso, mas pode acontecer. Então tem que haver um equilíbrio entre você viver o hoje e você investir com consciência, com sabedoria para o seu amanhã e para o amanhã da sua família. E para que isso aconteça, você precisa aumentar a sua renda. E para aumentar a sua renda, a única forma é invista em si próprio, aprenda novas habilidades. Nós vamos falar muito sobre isso aqui no canal também, vou trazer muito conteúdo importante para isso. Então, mais uma vez, se inscreve, deixa o like aqui no vídeo. Mas olha só, investe em você, mude seus hábitos, comece a focar mais em aprender um novo idioma, um inglês, por exemplo. Vamos aprender a mexer com inteligência artificial, aprender além de falar outro idioma, trabalhar com tecnologia. Puxa vida, é possível sim você se desenvolver, basta você querer. Hoje tudo você aprende de graça pela internet. Ao invés de ficar procurando lá, o Palmeiras tem Mundial, não sei o quê. Pô, vamos procurar coisa interessante e relevante. Eu vou trazer minha contribuição aqui, trazendo um conteúdo interessante para que você possa se desenvolver. Lembra que a melhor forma de você ganhar mais dinheiro é você se tornar mais valioso. Ou seja, eu trouxe aqui alguns princípios fundamentais desse livro e com aplicações práticas, de formas que eu mesmo fiz na minha vida. Espero ter contribuído para você. Se inscreve, deixa seu like. E se você quiser que eu faça alguma resenha de outro livro, deixa aqui nos comentários também, que no próximo vídeo sobre esse tipo de tema eu faço, ok? Obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço!